Olá, boa noite a todos. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez no canal Sementes da Verdade. Que bênção! Mais uma noite de live. Temos aqui o prazer de receber o pastor Joeli Gerva, está conosco. Amém. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer recebê-lo. Igualmente. Uma alegria. Para quem não conhece o pastor Joeli, ele é formado pelo NASP de Engenheiro Coelho, 2013, né? Formado há 8 anos. E ele é pastor em São Luís do Maranhão, né? Jardim das Exato. Margaridas é o nome do distrito, casado com Nancy, a sua esposa, né? Isso. Filhos Heloísa, Israel e Ana. E a Aninha. Então, a Aninha. O pastor tem também o ministério, né? O pastor depois pode falar sobre isso também. Mas Sim. além do véu, né, que participa com os outros 2 pastores, né, que é o pastor Rogério Silva, é isso, né, e o Benjamin Isso. Prado. Exato. E tem sido uma bênção aí nas madrugadas, né, de quarta, né, pastor? Todas as quartas-feiras, às 4 horas da manhã, só para os loucos, só para os corajosos. E o White Pill, né, que é o canal do senhor no YouTube, é isso? Isso. Aí chove o White Pill toda semana. Uma bênção, louvado Eu vou seja falar Deus um por pouquinho isso. sobre isso. Que bom. Ficamos felizes, então. Amém. Eu já vou passar a palavra para o senhor, então. O senhor Ok. poderia orar, por favor, antes da Com certeza. apresentação hoje, do Com sermão, da certeza. palestra? Aqueles que puderem, a gente se colocar de joelhos agora para essa oração. Amado Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, porque já desde a madrugada estamos buscando a Ti, reconhecendo que toda suficiência vem do Senhor e é poder divino sobre fraqueza humana, a nossa única chance. Seja sobre nós, nos capacite a discernir no Espírito a mensagem desta oportunidade e que possamos, de fato, compreender o plano que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Perdoe as nossas faltas, até mesmo aquelas que nos são ocultas, e nos dê a tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, senhor. Amém. Maravilha. Então, Então pastor, já vamos agora... direto ao ponto? Vamos. A palavra é toda sua. Maravilha. Bom, eu vou usar um recurso de imagem, um recurso de ilustração, para exemplificar a minha percepção de como deve se portar um pregador na pior geração da história. Eu entendo que nós hoje nos encontramos na pior geração da história. É possível que surja alguma pior do que a nossa, mas eu não acredito que exista uma pior do que a nossa atualmente. E como figura de ilustração, eu coloco diante de você a imagem de uma figura conhecida em linguagem de guerra, que são os kamikazes. Você já deve ter ouvido falar sobre um kamikaze. São pessoas que literalmente se tornam como homens-bomba. Eles se projetam contra um aeroporto, um porta-aviões, o que quer que seja. Recentemente, né, há pouco mais de uma década atrás, kamikazes, mesmo fora de guerra, fizeram o que fizeram no World Trade Center e escandalizou o mundo na fatídica data de 11 de setembro de 2001. E eu me recordo, eu estava trabalhando numa empresa na época e tinha uma televisãozinha e todo mundo parou para ver o que era aquilo. Eu me recordo da sensação. O fato é que esse impulso de morrer por um propósito, eu quero pensar dentro desta ilustração a disposição de alguém morrer por uma causa, morrer por um propósito, de estar dentro de um avião sabendo que naquela atitude de se projetar contra um determinado objeto, ele está colocando em risco a sua própria vida.
E eu, de algum tempo para cá, eu tenho entendido que um pregador tem que ter a disposição de um kamikaze, de um homem-bomba, ou seja, de não procurar preservar a sua própria vida, mas ter a disposição de morrer por um propósito, de morrer por uma causa, de morrer acreditando que aquilo, de fato, é a missão para a qual ele foi levantado. Então, quero pensar essa ilustração com esse objetivo. Você vê aí uma imagem agora de uma pessoa que, aos olhos humanos, de fato, parece uma loucura, alguém dentro do avião, morrendo por um nacionalismo, morrendo por uma crença militar ou algo assim, ou mesmo um terrorista. Eu não quero julgar os motivos de quem faz tais coisas, mas, como eu disse, eu quero usar como uma ilustração e lançando de imediato, dentro desse ponto que abordaremos hoje, como vencer o pecado, que um primeiro momento, uma primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos desenvolver um aspecto radical da fé cristã. Não há mais tempo para nos esquivarmos das nossas próprias responsabilidades, dos nossos propósitos, não nos esquivarmos do fato de que temos uma guerra diante de nós. É uma guerra que não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades, assim como contra o teu próprio coração. Nós temos uma natureza que nos inclina, tem um pendor para a carne, tem um pendor para o mal, e é necessário discernir esse pendor e lutar contra esse pendor. Essa batalha exige essa disposição kamikaze. Então, hoje, eu tenho pedido a Deus que me transforme num homem-bomba do Evangelho, que me transforme num kamikaze pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo, que me dê a ousadia de pregar como aquele que lança diante de si algo que ele mesmo vai perseguir. Porque hoje eu tenho me sentido como um pregador que lança o pão sobre as águas e prega pela fé. Porque eu não me sinto na posição de um professor, de um mestre, um doutor, pregando como vencer o pecado. Mas eu me sinto como um kamikaze que está disposto a morrer por esta causa, entende? Eu não estou em cima de um pedestal pregando uma mensagem, mas eu estou dentro do meu avião, que é a minha vida, dizendo, Senhor, eu acredito nesta mensagem e eu estou disposto a morrer por ela. Como ilustra esse próximo slide dessa imagem aí de um homem num ambiente de guerra, disposto a morrer pela sua causa, né? Pode passar, por favor, o próximo slide. Consegue passar? Isso, olha aí, ó. É um japonês, né? Tá com uma faixa aí. Ele tá morrendo, tá disposto a morrer por uma causa nacional. Mas a nossa pátria está nos céus. E os princípios pelos quais devemos estar dispostos a morrer são princípios celestiais. Não se trata de nacionalismo, não se trata de orgulho étnico, não se trata de qualquer espécie de bandeira que não seja a bandeira ensanguentada de Emanuel. Essa é a razão pela qual nós precisamos estar dispostos a morrer. E isso foi o que aconteceu com os kamikazes na Babilônia. Os kamikazes na Babilônia, quem eram eles, os kamikazes na Babilônia? Os amigos de Daniel ali diante da fornalha ardente, dispostos a serem queimados, né, porque eles não tinham nenhuma garantia de que não fossem. Eles apenas diziam para o rei da Babilônia, olha, se o senhor vai nos livrar, não sei. Em outras palavras, eles disseram, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E estavam dispostos a serem lançados na fornalha ardente. E mais tarde, Daniel também esteve disposto a ser lançado na cova dos leões. Enfim, kamikazes na Babilônia. Pode passar o slide. Se for acompanhando a fala, tem aí os títulos, né? Kamikazes na Babilônia. Agora, os kamikazes, um kamikaze perante o rei Herodes. Veja,
Lembra de Davi, quando ele foi interpelado pelo profeta Natan? O profeta Natan fez todo um passeio, né? Contou uma história, porque repreender um rei, você corre o risco de perder a cabeça, e foi o que aconteceu com João Batista. No entanto, esse ministério relâmpago de João Batista, enquanto alguns de nós, pastores, concluem um ministério de 35 anos, o ministério de João Batista durou 6 meses. Existe um texto onde Ellen White comenta que o período também de Jesus Cristo, que foi um período relativamente curto, de 3 anos e meio, foi o máximo que a humanidade suportou em conviver com a luz do mundo. Veja só. Por isso que Jesus mesmo disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, porque não raramente aqueles que estão em trevas simplesmente não suportam a luz. Jesus mesmo disse que antes que alguém odeie vocês, saibam que antes de vocês odiaram a mim. E lá em João 15 está dizendo que me odiaram sem motivo. Não havia nenhum motivo para odiar Jesus. E em Marcos capítulo 6, quando se refere a João Batista, é dito que Herodes gostava de ouvir João Batista. No entanto, ele perdeu a cabeça porque ele foi um kamikaze perante o rei Herodes e esteve disposto a morrer pela causa da verdade, pelo que era justo, pelo que era verdadeiro. E todo aquele que se coloca no caminho da vitória sobre si mesmo precisa amar mais a verdade do que a própria vida. Precisa estar disposto a sofrer pelo evangelho. Eu estou dando esta ênfase inicial porque para nós entrarmos nesse campo, que é um campo minado, precisamos ter a mentalidade, o mindset de um kamikaze, de um homem-bomba, alguém que esteja disposto a morrer por uma causa. Como foi também pelo jovem Estevão, que foi um kamikaze entre os judeus. A passagem do livro de Atos diz que Estevão era cheio do Espírito Santo, e quando Estevão estava entre aqueles homens que o acusavam injustamente, apesar de que eles endureceram o coração a ponto de terem visto o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo, porém, mesmo assim, fizeram o que fizeram com Estevão. Isso mostra um ponto também importante. Muitas vezes o erro não está no mensageiro, porque na acusação ad hominis, muitas vezes pessoas são acusadas porque eventualmente tem um temperamento que seja considerado desagradável, tem algum tom de voz que seja considerado desagradável, ou qualquer coisa que não gere algum tipo de empatia, de afinidade, de sinergia entre uma pessoa e outra. Mas nesses casos que vimos até aqui, o problema não estava em Estevão, o problema não estava em João Batista, o problema não estava nos amigos de Daniel. O problema estava naqueles que fecharam os ouvidos para ouvirem a mensagem, como foi no caso dos apedrejadores de Estevão, que rilhavam os dentes, sabe? Quando a pessoa está quase mordendo a língua de raiva, de indignação. Mas Estevão foi um kamikaze, nós também precisamos ser. E o que dizer do apóstolo Paulo? Que se Estevão foi um kamikaze entre os judeus, o apóstolo Paulo foi um kamikaze entre gentios e judeus, muito embora tenha sofrido mais na mão do seu próprio povo. No livro de Atos, capítulo 23, é dito que fizeram 40 homens, 40 judeus fizeram um jejum do Satanás. Eles prometeram não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Mas Paulo agiu como um kamikaze, desde que ele teve aquele encontro com Cristo. Agiu como um kamikaze. E avançou. E avançou porque essa é a nossa... É o caminho que a gente deve seguir. Ser um kamikaze, aonde quer que Deus nos envie. A imagem é de Saulo caído no chão, perguntando: Senhor, Senhor, por que me persegues? Né? Sabe? Paulo perguntando, o Senhor perguntou para ele: por que me persegues? E o que eu acho impressionante é que Paulo faz a pergunta: quem és tu, Senhor? E Paulo discerniu que ele falava com o próprio Senhor.
Muito bem, aparece a imagem na tua tela, kamikaze entre gentios e judeus. Pode ir passando, muito bem. E a próxima imagem mostra o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu pelos pecados dos outros, pelo pecado alheio, porque ele mesmo não cometeu nenhuma espécie de pecado em qualquer uma das esferas, pensamento, motivos, atitudes, palavras. Jesus é, como eu costumo dizer, o teto da humanidade. Jesus é o homem inigualável. Jesus é o homem ideal, o caráter insuperável, o muro intransponível. Ninguém jamais irá além de Cristo. No entanto, ele é o paradigma da humanidade. Embora Jesus seja o teto, no sentido de ninguém superará o caráter de Cristo, pois o feito dele foi simplesmente extraordinário e não há palavras para descrever, uma vez que a minha luta é não cometer os mesmos pecados que eu já cometi. Jesus, porém, a sua vitória é não ter cometido nenhum pecado dos quais somos tentados. Esse é um feito que nós nos regozijaremos pelos séculos dos séculos dos séculos. O homem ideal, o homem perfeito, o homem que fez o que até então era impossível. Louvado seja o nome do Senhor pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as nossas palavras devem estar voltadas e alicerçadas na verdade, como é em Jesus Cristo. Como é em Jesus Cristo. Muito bem. Agora, entrando de fato na mensagem, eu preciso dizer, correr o risco aqui de expor algumas questões, né? Mas só para você entender que por detrás da teologia de um homem existe a experiência de um homem. A teologia de Paulo foi completamente impactada pelo encontro que ele teve com Cristo. Entende isso? A teologia de Pedro foi profundamente impactada pelo fato de que ele traiu Jesus aquela noite. A teologia de João, o discípulo amado, profundamente impactado por ele ter aprendido o caminho do amor. Você vê, por exemplo, os escritos de João, tanto o Evangelho quanto as suas 3 cartas, existe uma ênfase muito forte na questão do amor, mais do que nos outros evangelistas. O Evangelho de João, o escritor João, é aquele que pôde ver em retrospectiva quase o primeiro século, desde que Jesus havia ascendido aos céus. O Evangelho de João já pôde analisar o Evangelho com mais maturidade, por ter sido o único dos discípulos que morreu de velhice, né? Mesmo tendo sido martirizado. Então, eu louvo a Deus pelo fato de que a experiência individual de cada um, e essa é uma das razões pelas quais nós temos 4 evangelhos. Ellen White diz que a razão pela qual existem 4 evangelhos e tantos profetas e intérpretes das escrituras é porque cada um empresta de si mesmo um olhar sobre a verdade como é em Cristo. E a minha teologia é fortemente impactada pelo fato de que existe uma Sodoma atrás de mim. Há alguns anos atrás, quando eu, aos 26 anos de idade, eu comecei a sentir uma fome e sede de justiça como eu nunca havia sentido na vida, desde então, eu entendi que a vitória sobre o pecado era um chamado de Deus para mim. Eu não tinha ainda aparato teológico, eu não tinha ainda instrumentação técnica para analisar hermenêutica, fazer exegese, eu não tinha ainda lido livros como eu li até hoje e tudo mais, eu não tinha ainda uma base teológica fortalecida pela leitura, mas eu tive um clamor, porque eu entendi que havia uma Sodoma atrás de mim. E a minha única chance, a minha única escolha seria lutar contra mim mesmo, lutar contra os pecados que habitam em mim
e lutar contra a minha natureza pecaminosa, lutar contra os meus impulsos, lutar contra as minhas tendências, sejam elas hereditárias, adquiridas, esse foi um clamor, e na época eu não sabia ainda como fazer a coisa. Nesse slide que você vê aí, uma Sodoma em chamas, eu não sabia como fazer a coisa, eu não sabia como sair de Sodoma. Eu empreendi jejum que quase me levou à morte. Eu, na época, ainda não era pai, minha filha nasceu quando eu já tinha 29 anos. Eu fiz um jejum tão profundo que eu fiquei 17 dias bebendo apenas água e tive uma crise de inanição, passei mal no meio da rua, porque eu trabalhava, eu não podia me dar o luxo de subir numa montanha para jejuar. Eu morava em São Paulo, morei em São Paulo até os 30 anos. Quando minha filha nasceu, eu entendi que vida no campo não era uma utopia, mas era um chamado de Deus. Eu decidi sair de São Paulo. Enfim, então veja, eu tive esse encontro, essa busca com 26 anos de idade. Do 0 aos 26, eu passei por muitas experiências. Eu morei no centro de São Paulo. Eu já vi praticamente tudo que é possível ver debaixo do sol. Já tive experiências das mais variadas. Então, eu posso dizer com propriedade o que é viver uma vida desregrada, uma vida que não agrada ao Senhor. Então, quando eu entendi o chamado de Deus na minha vida, eu rapidamente assimilei. Vitória sobre o pecado é a vontade de Deus sobre o seu povo, é a vontade de Deus sobre a minha vida, primeiramente. Então, você não tem como me convencer de que a vitória sobre o pecado não é uma chamada para o povo de Deus. Entende? Você não tem como me convencer. Se quem estiver me ouvindo for um teólogo, for um colega, um pastor, ou for um líder, ou for alguém que leu o suficiente para criar convicções, e as suas convicções entram em contrariedade com a minha convicção pessoal de que vitória sobre o pecado é um chamado sobre o povo de Deus, eu vou te dizer que você não tem como me convencer. Porque se eu não acreditar que a vitória sobre o pecado é um chamado para o povo de Deus, meu amado, eu olho para trás e viro uma estátua de sal. Eu vou cair nos mesmos buracos que eu já caí. Entende? É por isso que é necessário ter... Eu não tô nem... ainda não li ainda os textos que eu vou ler. Eu estou te dando assim um mapa mental, um código mental. Eu estou te dando uma percepção da realidade. Se eu não acreditar de que Deus é suficientemente poderoso para me livrar de todo o tropeço, como escreveu Judas lá no verso 24, se eu não acreditar nisso, eu estou perdido como pastor, eu estou perdido como cristão, estou perdido como tudo. Entende? Essa minha convicção é inegociável. Essa minha crença pessoal me levou a entender que eu só tenho uma chance. E agora eu vou entrar no como, né? Então, primeiro eu te apresentei que sim, eu acredito na vitória sobre o pecado. Acredito como alguém que lança o pão sobre as águas. Você entende? Acredito como alguém que não se sente pronto, mas eu creio. Se você não precisa perder o seu tempo dizendo assim, mas pastor, você já alcançou, não é isso que importa. O que importa é que eu estou lançando o meu pão sobre as águas. O que importa é que eu estou sintonizando as minhas convicções no assim diz o Senhor, mesmo que pareça impossível. Entende? Mesmo que pareça improvável. Mesmo que eu olhando para mim mesmo, e eu olhando para a igreja, olhando para o povo, e olhando para tudo que está acontecendo, mesmo que para mim pareça um absurdo inalcançável. Mesmo assim, eu quero te dizer, lance o seu pão sobre as águas. Creia que Deus completará a obra que um dia ele começou. E diante dessa realidade, como obter a vitória sobre o pecado, eu vou te dizer, nós temos apenas uma única chance. Não tem duas.
E essa única chance está expressa na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 4, quando Pedro nos diz uma maravilhosa promessa que, olha, infelizmente, esse verso deveria ter uma disciplina sobre esse verso no curso teológico, porque muito embora eu já tivesse lido a Bíblia na época do colégio, do NASP, já tinha lido a Bíblia toda, mas eu nunca tinha me atentado a essa palavra tão poderosa, pelas quais nos tem sido dado, pelas quais Ele, o Senhor Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo, 2 Pedro 1,4. Meu amado, essa é a mais escandalosa notícia, a mais grandiosa promessa de todos os tempos. Participação na natureza divina. Isso é realmente escandaloso e essa é a nossa única chance. Por que é escandaloso? Você se lembra daquela parábola onde um dono de uma fazenda, de uma terra, tinha uma grande colheita a fazer e ele pede que chamem trabalhadores para trabalharem na colheita? Os trabalhadores chegaram os primeiros às 6 da manhã, tinha mais colheita, manda chamar. Teve gente que chegou às 9, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. O dia encerraria às 6, onde seria feito o acerto. Então, alguns chegaram às 6 da manhã e trabalharam até às 6 da tarde, enquanto outros chegaram às 9, meio-dia, 3 e 15 e 17 horas. Os que chegaram às 17 horas trabalharam 1 hora. E o Senhor mandou que fosse pago aqueles homens, né? E começou a ser pago, os das 17 receberam um denário, 15 horas, meio-dia, 9 horas, e o pessoal das 6 olhando. Os que chegaram lá no começo do dia, observando a cena, né? Ué, o que chegou lá às 5 ganhou um denário, então vou receber pelo menos 3, 4, sei lá. E no final, mesmo os que trabalharam o dia todo, receberam apenas uma moeda. E eles ficaram bravos. E aquele dono da fazenda falou assim: mas por acaso eu sou mau aos vossos olhos porque eu sou bom? Esse verso fala justamente isso. Deus, sendo bom, decidiu compartilhar da sua natureza divina conosco. Da mesma forma como Jesus, sendo Deus, participou da natureza humana, passou uma vida toda sem pecado, subiu aos céus, agora a natureza divina é participante também daqueles que creem. Isso é extraordinário, é a promessa mais maravilhosa da Bíblia, é o ápice do que o Evangelho pode fazer na vida de um homem, e eu louvo o nome do Senhor por ter nos dado essa promessa, e é por meio da coparticipação na natureza divina que nós podemos nos tornar mais do que vencedores. Eu, certa vez, falando com uma pessoa, hoje mesmo falando com um amigo, por exemplo, a vitória sobre o pecado, ela tem a ver com coparticipação na natureza divina. Ela não tem a ver com perseguição, fechamento da porta da graça, o que quer que seja. Porque a grande questão não é o fechamento da porta da graça e nem a angústia que passará aqueles que estiverem na última geração. No que diz respeito à vitória sobre o pecado, a grande questão é poder divino sobre fraqueza humana, coparticipação na natureza divina. É essa simbiose entre Deus e o homem, essa cooperação entre Deus e o homem, é que ao longo de toda a história tem feito com que homens sejam vencedores. É isso que atua na vida de Elias, que foi transdadado, Enoque, que foi transdadado, Abel, que foi obediente, e tantos outros homens e mulheres de Deus que, munidos dessa força que vem de Deus, trabalharam em si mesmos, subjugaram a sua própria natureza e viveram em santidade. Então é maravilhoso entender que esse é o plano de Deus e essa é a nossa única chance.
O apóstolo João também escreveu algo no mesmo sentido, que corrobora com esse texto do apóstolo Pedro, quando em 1 João capítulo 3, verso 9, ele nos traz também essa bomba, né? Essa mensagem bombástica. O evangelho é realmente um míssil lançado contra as nossas intuições, porque o evangelho muitas vezes é contra-intuitivo. O que é mais intuitivo para um pecador? O que é mais intuitivo para um pecador é pecar. Isso que é mais intuitivo. Porém, o evangelho é contra-intuitivo. Pois qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Da mesma maneira como Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, o Evangelho de João, capítulo 3, nos diz que nós também podemos ser gerados pelo Espírito Santo. Da mesma maneira como o Senhor Jesus, sendo Deus, participou da nossa natureza humana, nós, sendo humanos, podemos participar da natureza divina em Cristo. Você percebe que o reino de Deus é um reino de um Deus bom, é um rei justo e compassivo, que decidiu compartilhar não apenas o reino, porque o livro de Apocalipse, os evangelhos relatam de que nós seremos reis e sacerdotes junto com Cristo, mas o Senhor foi além, não se contendo com o fato de nos tornar coparticipantes do reino, nos dando funções que estão muito acima dos nossos merecimentos. O Senhor Deus achou por bem também nos fazer participantes da semente divina, participantes da natureza divina, para que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso é extraordinário. E por isso é que ousadamente, e é importante que você entenda no espírito que eu vou te dizer agora, ousadamente, eu usando essa figura de uma bomba atômica, eu quero dizer para você que, diante dessas verdades, que tudo mais se exploda. Entenda? Porque coparticipação na natureza divina é a nossa única chance. Olha, você pode ser tão religioso quanto um fariseu, você pode ser tão altruísta quanto um maior dos filantropos. Sabe, a gente pode fazer qualquer obra assistencial e sermos bons cidadãos que simplesmente, eu digo a você, que se exploda tudo isso, que se exploda sua herança cultural religiosa. Eu sou um homem que tem uma herança cultural religiosa, sou filho e neto de adventistas, tem outros pastores na minha família, minha mãe estudou internato, meu pai estudou internato, a história, a herança cultural religiosa que eu recebi, ela é um fato, mas que isso se exploda, porque o jovem rico, é uma prova disso, ele tinha uma forte herança cultural religiosa, era um jovem, era rico, tinha pelo menos 2 dos 3 atributos mais desejados no mundo, que é a juventude, riqueza e beleza. No entanto, mesmo diante dessa herança cultural religiosa toda que ele tinha, você sabe a história. Sem coparticipação na natureza divina, que nós veremos depois como alcançar essa coparticipação, nada vale a pena. Entende? Portanto, que se exploda a sua herança cultural religiosa. Você é um homem religioso? Eu também sou. Você tem herança cultural? Eu também tenho. Você tem alguma bagagem acadêmica? Você tem curso superior? Você tem um berço? Eu também tenho. Mas tudo isso não vale nada se não houver coparticipação na natureza divina. O mesmo se aplica a vários outros exemplos, como a parábola do fariseu e do publicano, subindo ao templo. Você conhece a história no Evangelho de Lucas? O fariseu subia todo orgulhoso de si, orou como aquele tipo de oração que não passa do teto. Já o publicano se humilhando, batendo no peito, Senhor, tenha misericórdia de mim. Então eu te digo também que se exploda o seu legalismo farisaico,
o seu estigma de Laodiceia, que se exploda tudo isso também. Porque uma suposta obediência destituída de coparticipação na natureza divina não passa de farisaísmo, não passa de ser Laodiceia. Laodiceia e os fariseus têm paralelos gigantescos. E, estranhamente, você pode passar o próximo slide do Laodiceia, e, estranhamente, o homem de Laodiceia, no capítulo 3, tem menos discernimento do que... Volta um, por favor. Tem menos discernimento do que o homem de Romanos 7. Olha só, o homem de Romanos 7 está alguns passos na frente de Laodiceia. Que o homem de Romanos 7, ele diz, eu sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido da escravidão do pecado. Ele diz, eu bem sei que o mal habita em mim, eu sou miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? No entanto, o homem de Apocalipse 3, ele fala, não, eu estou bem. Eu estou ótimo, eu não sou carnal, não sou vendido da escravidão do pecado, não preciso de colírio, não preciso de vestes, não preciso de ouro. Ou seja, o homem de Laodiceia está vários passos atrás do homem de Romanos 7. Então, se você reconhece o seu pecado, se você reconhece a sua injustiça, você já está à frente do homem de Apocalipse 3, está próximo do homem de Romanos 7, e o homem de Romanos 7 está mais próximo do reino de Deus, assim como publicanos e prostitutas entrarão primeiro do que vós, fariseus hipócritas, no reino de Deus. Entende? O primeiro passo é nós reconhecermos, somos, de fato, miseráveis, desesperados, corruptos, como escreveu o profeta Jeremias, coração enganoso. Eu não tenho como mudar a cor da minha pele, eu tenho a cor da pele de um etíope, não tenho como mudar a cor da minha pele, apesar de que eu estou muito bem com a cor da minha pele. Mas apenas para citar o profeta. Um leopardo não tem como apaziguar suas manchas, nós não temos como mudar o nosso próprio coração, mas nós podemos reconhecer. Salva-me, Senhor, como fez Pedro quando estava se afogando. Entende? Muito bem. Então, junto com essas explosões, eu vou talvez escandalizar você agora, mas entenda no espírito que eu vou te falar. Tem uma tela aí que vai mostrar um dos ícones mais amados, né, por nós na atualidade, que é o nosso canal, nossa televisão, que realmente tem sido um instrumento, né, para alcançar pessoas. Você pode passar aí o próximo slide, por favor. E eu digo para você que se exploda, inclusive, a sua confiança em tecnologia e mecanismos humanos. Nossa, pastor, mas você está falando mal contra a Novo Tempo? De maneira nenhuma. A Novo Tempo tem feito um trabalho extraordinário, mas nós não podemos confiar nessas coisas. A nossa confiança tem que estar exclusivamente em Deus. Então o senhor está dizendo que a Novo Tempo não tem confiança em Deus? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que no primeiro século, aqueles apóstolos, sem Novo Tempo, sem internet, sem YouTube, sem WhatsApp, sem redes sociais, sem carros, sem aviões, sem nada do que a gente conhece hoje, pregaram o evangelho debaixo do sol. Todas as nações debaixo do sol ouviram a palavra do Senhor Jesus, sem nada do que hoje nós temos. Mas o que eles tinham? Cheios do Espírito Santo. Estavam dentro da fase ali do Pentecoste, cheios do Espírito Santo, fizeram uma obra que hoje, mesmo com televisão, rádio, internet e tudo mais, nós não estamos fazendo. É isso que eu estou te dizendo. Então, por mais que todos esses instrumentos, tecnologias, mecanismos humanos possam, de fato, ser instrumentos na mão de Deus, contra a nossa condição e a favor da pregação do Evangelho, nós poderíamos ter uma TV aberta com o maior alcance possível. O que nós precisamos é o derramamento do Espírito Santo. O que nós precisamos é a chuva serôdia. O que nós precisamos é coparticipação na natureza divina. O que nós precisamos é sermos gerados pela divina semente. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem de Deus para você e para mim. Veja. Que se exploda a sua confiança na estrutura e na consolidação de uma marca. Sabe?
em 1948, você vai ver aí na tela uma imagem da CPB. Em 1948, meus avós moravam em Conselheiro Pena, Minas Gerais, leste de Minas. Compraram um livro de um compositor, a citar a mensagem, e de lá para cá, 5 gerações. Eu sou apaixonado pela obra de publicações. Então, não é que eu fui compositor durante alguns anos, então não é que eu estou falando mal contra essa obra, muito pelo contrário, eu louvo a Deus por essa obra, mas nós não podemos pautar nossas maiores confianças, esperanças em qualquer espécie de estrutura, entende? Porque o que vai terminar a obra, eu vou repetir, é coparticipação na natureza divina, é derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia, homens gerados pelo Espírito, homens imbuídos pela divina semente. É isso que vai terminar essa obra. Vá acompanhando aí, por favor. Apareceu aí a imagem da CPB. O mesmo eu posso dizer também, pode avançar um. O mesmo eu posso dizer também sobre uma instituição que eu estudei, fez uma grande diferença na minha vida, fez a diferença na vida de muitas pessoas. Não estou, mais uma vez, discirna no Espírito, em nome de Jesus. Discirna no Espírito. Não ouça com qualquer espécie de preconceito ou pedra nas mãos. Eu não estou atacando qualquer espécie de instituição que foi levantada por Deus, não. Mas eu estou dizendo que nós precisamos confiar no Deus que providenciou e não nas obras que foram providenciadas, entende? Você vem na tela, pode passar um, por favor. Está me ouvindo, irmão Valdomiro? Está ouvindo, meu irmão? Sim, estou ouvindo, pastor. Sim? Certinho. Então, por favor, acompanhe aí. Sim, estou ouvindo perfeitamente. Então, pode passar o slide, por favor. Passei. Aqui para Está mim não aparecendo apareceu. aqui já. Para mim aqui ainda não. Não? Está com atraso, né? Sim, eu vou avançando aqui, eu estou com uma outra tela. Você viria aí na frente, depois desse novo tempo, tem uma imagem mostrando a CPB, depois uma imagem mostrando o NASP. Pode deixar nessa que você está. E tudo isso, o que revela? Que, como eu mencionei, assim como no primeiro século, a pregação do evangelho foi finalizada sem qualquer instrumentalidade técnica, tecnológica, mas estavam cheios do Espírito Santo, o mesmo poderia ter ocorrido antes que toda essa tecnologia fosse suscitada. Olha o que está escrito. Houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus, lhes abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando-a ao mundo. Haveriam visto a salvação de Deus, o Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles, a obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo. Olha só, isso foi escrito em 1883. Não havia internet naquela época, nem emissoras, nem nada disso. Entende o ponto de Ciro no Espírito? Quando eu digo que se exploda a religiosidade, embora eu seja um pastor e seja um homem religioso, quando eu digo que se exploda aparatos e casas publicadoras e TV Novo Tempo e tudo mais, eu não estou ridicularizando nem menosprezando esses esforços, é uma bênção, foi uma bênção na vida da minha família, na minha vida, ok, mas a grande questão é que nós podemos multiplicar isso 100 vezes. Se hoje nós temos um número X de colégios e universidades, poderemos multiplicar isso 100 vezes. Se nós temos hoje um tanto de emissoras, podemos multiplicar 100 vezes. Podemos aumentar nossa estrutura 1000 vezes. Sem o derramamento do Espírito Santo, sem coparticipação da natureza divina, sem sermos gerados pela divina semente, jamais terminaremos a obra, jamais seremos vitoriosos sobre nós mesmos. Esse é o ponto. Próximo slide fala sobre o fato de que a longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia é adiada amanhã, porque se o mestre viesse, quantos se achariam desapercebidos?
Entende? Então, Deus tem, por misericórdia, retardado a promessa, porque, como escreveu Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa como algum diga demorado. Pelo contrário, Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por 40 anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Entende? Então, nós estamos diante de uma realidade em que estamos repetindo um ciclo histórico. Paulo escreveu isso em sua carta aos Coríntios, mostrando que os mesmos pecados que impediram que Canaã fosse morada do povo de Israel e adiaram por tanto tempo a entrada na Terra Prometida, são os mesmos pecados que hoje nós temos cometido. E sem essa coparticipação na natureza divina, meu amado, olha, a gente pode ser muito religioso, pode ter um escrutínio, uma obediência que enche os olhos dos homens, mas tudo isso não significa nada diante de Deus. Tem um texto de Ellen White, depois, na hora das perguntas, eu vejo se eu localizo aqui, ela diz que a justificação pela fé é abater a glória do homem. Abater a glória do homem. Por isso que Jesus jamais aceitou glória que viesse dos homens. Justificação pela fé, a fé de Jesus é abater a glória do homem e exaltar a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja para a honra e glória de Deus. Isso é justificação pela fé. Essa é a atitude daqueles que serão participantes da natureza divina, colocar a glória do homem ao pó. Se você pesquisar depois, eu vou te dar um caminho para pesquisar mais textos, eu selecionei apenas alguns, você vai ver que coparticipação na natureza divina envolve, entre outras coisas, até mesmo você rejeitar elogios. Pode parecer inofensivo, né? Mas no seu coração você deve rejeitar elogios. Assim como Jesus rejeitou o elogio do jovem rico. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus rejeitou aquele elogio dizendo, por que me chamas bom? Só há um bom, e esse é Deus. Entende? Rejeitar elogios é um dos aspectos daqueles que vão ser co-participantes da natureza divina. Um próximo texto aí. Houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido. O Senhor Jesus, pode acompanhar na tela aí, por favor, irmão Valdomiro, próximo texto. E o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Isso foi escrito há mais de 100 anos. Nós não tínhamos nada do que nós podemos... eles não tinham nada do que nós temos hoje. Mas, se tivessem agido na misericórdia de Deus, se tivessem andado conforme Deus havia ordenado, a pregação do evangelho já teria... Eu tenho uma boa notícia dentro disso tudo, né? Na falha deles, nós temos a nossa misericórdia. Porque na falha deles, nós vemos a existência. Então, se por um lado eles falharam, né? Lá no século XIX, começo do século XX, se eles falharam, então que nós hoje possamos aproveitar a oportunidade e fazer o que eles não fizeram, mediante força humana, mediante força do braço, mediante tecnologia, não, mediante coparticipação na natureza divina. E assim diz o Senhor, lá em Jeremias capítulo 17, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem, vai aparecer aí na tela, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Aqui é um mistério, viu? Aqui é um mistério. E do mesmo modo como existem muitos profetas no mundo atuando, nós também temos profeta. E para entendermos esse mistério, precisamos nos sujeitar aos escritos do profeta. Crede em Deus, crede nos profetas. Porque essa questão de ação humana e ação divina é um mistério.
que divide a teologia hoje protestante. A teologia hoje reformada simplesmente abarca praticamente todas as igrejas evangélicas no Brasil. Pastores, líderes decidiram se apropriar da teologia reformada, que nada mais é do que calvinismo, como uma tentativa de explicar esse dilema entre soberania divina e liberdade humana. É um mecanismo tão complexo que muitos não conseguem entender e discernir. Se Deus é soberano, como o homem pode ser livre? E se Deus é livre, como Deus pode ser soberano? No entanto, essa cooperação entre Deus e o homem, essa simbiose entre natureza divina e natureza humana na pessoa de Cristo, é a resposta para as nossas inquietações e para esse dilema entre soberania de Deus e liberdade humana. Jesus, assim como nós, foi um agente moral livre. Jesus foi tentado à nossa semelhança e, sendo agente moral livre, ele decidiu entregar a sua vontade para que fosse feita a vontade de Deus, e é esse o processo que promove a coparticipação na natureza divina. É colocar a tua vontade como uma coroa aos pés de Cristo, assim como Jesus fez no Getsemane, repetindo sistematicamente: Senhor, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. É esse processo de entrega da vontade que potencializa e proporciona a coparticipação na natureza divina. E aí, o último que se exploda, para a gente ler os últimos textos aqui do Espírito de Profecia, é essa última bomba atômica aí, que se exploda o meu eu. Achou aí? Pastor, Sim. Pastor Jair, eu acho Sim. que a internet está muito lenta aqui, não está passando, os slides não estão passando aqui, estão aparecendo na tela para mim aqui, mas uma irmã já falou que não estão passando, algumas pessoas falaram que não estão passando, acho que é justamente devido à internet aqui minha que está lenta. Ah, sim. Mas eu vou dizendo aqui conforme você conseguir. Aí, ó, apareceu. Para mim aqui está aparecendo. Está aparecendo? Aqui apareceu também. Isso, aparecendo aí. A última foto de explosão. Tá. Que se exploda o meu eu, que Sim. se exploda a minha vontade, Amém. Que se exploda o meu querer, que se exploda o meu egoísmo. Tudo isso é importante para aquele que quer receber a coparticipação da natureza divina, que é a sua única escolha, a sua única chance e a minha única chance. Se o seu eu não for explodido, se sua vontade não tiver disposta a ser queimada, se o seu querer for ainda o primeiro lugar na tua vida, se o seu egoísmo for mais importante do que a vontade de Deus, olha, jamais você será coparticipante da natureza divina, jamais eu serei, e jamais teremos a única chance, porque as vestes nupciais, a justiça de Cristo, é justamente essa coparticipação na natureza divina. E é necessário que nós colocamos tudo isso no fogo. O meu eu, minha vontade, meu querer, o meu egoísmo. Eu vou além. Que se exploda, inclusive, a minha natureza pecaminosa, porque natureza pecaminosa não é álibi para pecado, para práticas pecaminosas. É óbvio que a natureza pecaminosa favorece o processo de pecar, porque nós já temos um pendor para a carne. No entanto, e aqui é a maravilha do Evangelho, no entanto, Jesus ousadamente nos mostra que, independente de termos natureza pecaminosa, na pessoa de Cristo podemos vencer as nossas fraquezas. E é por isso que eu digo com muita convicção que se exploda a minha natureza pecaminosa. Porque eu não preciso ser pecador para cometer pecado. Adão decidiu pecar no paraíso. E Satanás fez um inferno no céu. Entende? Satanás fez comércio e fez atrocidade. Tiveram que expulsar
Satanás do céu porque ele estava fazendo inferno no céu. Ele decidiu ser diabo, mesmo sendo um anjo. E Adão decidiu ser um pecador, mesmo sendo perfeito. Que se exploda a minha natureza pecaminosa. Eu não quero, e eu digo isso para você, eu não quero usar a minha natureza pecaminosa como uma prerrogativa para cometer pecado. Entende? Eu quero é buscar poder de Deus para exclamar, como disse Paulo em Romanos capítulo 6, que o pecado já não terá mais domínio sobre vós. Leia ali os primeiros 14 versos de Romanos capítulo 6. O pecado já não terá domínio sobre nós. E muitos usam Romanos 7 contra Paulo, né? Usa Romanos 7 contra Paulo. Eu acabei de dizer, o homem de Romanos 7 está muito bem. Está muito bem, obrigado. O homem de Romanos 7 está melhor do que o de Laodiceia. Que o homem de Romanos 7 sabe exatamente do que se trata a questão dele. Ele se humilha diante do Senhor e entra Romanos 8, dando a vitória. Entende? Então não use Romanos 7 contra Paulo, contra o Evangelho, contra a verdade presente. Entenda a dinâmica, discirna no Espírito. O homem de Romanos 7 está muito bem. Está melhor do que a gente, que é de Laodiceia, que não reconhece seu próprio pecado e não aceita o remédio de Deus, que é a justiça de Cristo, que é o que é apresentado em Romanos 8. Isso é maravilhoso, esse assunto é extraordinário. E agora vai chover algumas white pills. White pill foi um termo que eu criei, um termo assim, lúdico, falando sobre o remédio de Deus, que são os escritos de Ellen White. Olha, nós precisamos nos sujeitar ao profeta. Olha, reconhecer que Deus tem preciosas verdades através do espírito de profecia. E é por isso que eu fiz essa alusão aos escritos de Ellen White de modo lúdico. Todos os dias eu estou tomando white pills, pílulas brancas, que lavam a minha consciência de obras mortas. E é isso que nós precisamos. Eu vou te deixar aí na tela uma lição de casa para você abaixar. Se você não tiver ainda no seu celular, você abaixa, tem para Android, tem para Apple. Você pode abaixar no Play Store EGW Writings 2. Tem um buscador. Aqui mesmo, estou mostrando como que eu fiz a busca para várias white pills que eu tenho compartilhado. Você escreve lá na busca, participantes da natureza divina, por exemplo. Vai te mostrar vários textos. Vários textos. Aqui o pastor Alejandro, do Uruguai, está perguntando: se eu peco porque tenho uma natureza pecaminosa, então há uma desculpa para o pecado. Mas não há desculpas para o pecado. Com certeza, pastor. Exatamente. Nunca haverá desculpa para o pecado. Nem anjos no céu tinham desculpa para o pecado. Nem Adão no paraíso tinha desculpa para o pecado. E nem Adão fora do paraíso tinha desculpa para o pecado. Arrependei-vos. Arrependei-vos é a mensagem. Arrependei-vos, abandonei. Aquele que se arrepende e abandona, aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Agora, aquele que fica jogando o pecado como se fosse um escudo contra a graça de Deus, Paulo já dizia: havermos de pecar para que a graça seja abundante? Não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, deixa essa lição de casa. Eu selecionei apenas alguns textos, nós já estamos aqui indo para os últimos slides. Você pode depois pesquisar. Pastor, eu quero saber mais sobre coparticipação da natureza divina, participantes da natureza divina. Pesquise nesse buscador e você vai encontrar muita coisa maravilhosa. Vamos lá. O Salvador tomou sobre si. Agora nós lemos aí algumas mensagens. O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas, viveu uma vida de pecado, a fim de que os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar coparticipantes da natureza divina. E sua vida declara, olha essa palavra que eu vou te dizer agora. Sua vida declara que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Olha que maravilha! Lance o teu pão sobre as águas. Se hoje você não está vivendo uma vida ainda de vitória no pecado, eu tenho uma série no meu canal que chama Adúlteros Anônimos. Eu já recebi vários e-mails
de pessoas que caíram nesse pecado e outros pecados também. Recebo, às vezes, uma mensagem, pessoas em desespero, pessoas que na mente sabem, estão ali no dilema de Romanos 7, né? Na mente eles sabem que a lei de Deus é espiritual, mas eles ainda se sentem escravos do pecado, não foram totalmente libertos. Olha, se aproprie destas palavras, meu amado, em nome de Jesus. Eu estou pedindo a Deus que me dê cada vez mais força para me apropriar destas palavras. Cristo veio para nos tornar co-participantes da natureza divina e sua vida declara: a humanidade unida à divindade não comete pecado. Olha, tem muitas white pills, eu quero ler mais umas 2 ou 3 aqui. Cristo não simulou que assumiu a natureza humana, ele verdadeiramente a tomou sobre si, realmente possuía a natureza humana. E por que isso é importante? Por que estudar a humanidade de Cristo é tão importante? Porque estudando a humanidade de Cristo, nós percebemos que Jesus foi participante da nossa humanidade para que nós pudéssemos ser participantes da sua divindade. Isso é maravilha. É maravilha de Deus para você e para mim. O Salvador venceu para mostrar ao homem como ele pode vencer. Se você não está conseguindo ver aí na tela, se atente à minha voz. Eu estou lendo textos e todos eles você pode encontrar no buscador. Esse que eu estou lendo é Ciência do Bom Viver, página 181. Olha aí, ó. O Salvador venceu para mostrar ao homem como ele pode vencer. O tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. Percebe por que a teologia reformada e o calvinismo agem em contrariedade à terceira mensagem angélica? Porque enquanto o profeta está exaltando a força de vontade, a individualidade, a liberdade humana, a capacidade do homem entregar a sua vontade a Deus para que Deus seja soberano na nossa vida, e é esse que é o cerne da terceira mensagem angélica, ou seja, o mundo será dividido entre aqueles que escolheram receber a marca da besta versus aqueles que escolheram receber o selo de Deus, ou seja, livre-arbítrio, discernimento, capacidade de escolha, exercício da vontade. Nós somos agentes morais livres. E é essa agência moral livre que é a nossa consciência, é que nós podemos, fazendo uso da consciência, entregar a nossa vontade a Deus para sermos co-participantes da natureza divina. Coisas práticas. Você quer beber, você quer cultivar o seu mau amor, você quer ser egoísta, você quer ser mesquinho, você, às vezes, decide ser chato. Enfim, você cultiva hábitos ruins. Mas até um dado momento que você fala: Senhor, eu não quero mais viver assim. Senhor, faça em mim a tua vontade. Eu não quero transgredir os teus mandamentos, eu não quero ser mal com as pessoas. Eu não quero usar minha natureza pecaminosa como um álibi. Eu não quero usar minha TPM como um álibi. Olha só o que eu estou falando. Eu não quero usar minhas carências como um álibi. Eu não quero usar minha injustiça, eu não quero usar minha humanidade contra ti, nem contra o meu semelhante. É nesse processo de entrega da vontade que ocorre a coparticipação na natureza divina. A coparticipação na natureza divina tem a ver com o fato de nós decidirmos ser semelhantes a Jesus Cristo, imitarmos a Deus. Efésios capítulo 5, Paulo faz esse escândalo, essa declaração escandalosa. Sede, pois, imitadores de Deus. Entende? Ser imitador de Deus, de que forma? Lembra lá de Moisés, quando Moisés fala assim: Senhor, me deixa ver a tua glória. E o Senhor diz assim: eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Coparticipação na natureza divina envolve cooperar com Deus e decidir ser bom, exercer bondade na vida das pessoas, ajudar pessoas como bom samaritano. Quando você pesquisar lá participantes da natureza divina, Ellen White usa a história do bom samaritano para dizer como alguém se torna participante da natureza divina, fazer o bem para o outro, imitar Deus, imitar Jesus Cristo. É mesmo na nossa condição caída, nós agirmos como se fosse anjo,
como Estevão. Ou, na verdade, como os 3 anjos voando pelo meio do céu. Aqueles 3 anjos voando pelo meio do céu é você e eu. Somos nós sendo bondosos com as pessoas, alertando o mundo da última advertência de graça de um Deus que quer salvar. Cooperar com Deus, ao passo que depende da força divina para quebrar as cadeias do apetite e todas as demais paixões, devem cooperar com Deus. Olha só esse próximo aí. A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Ah, que mensagem maravilhosa. Cooperação. Veja que Deus maravilhoso. Um Deus que criou um boneco de barro. Sabe, o que faz um boneco de barro? Não faz nada um boneco de barro. E Deus, sabedor de tudo que aquele boneco de barro faria e todas as tragédias, atrocidades e tudo mais, Deus deu vida ao boneco de barro e ainda falou, olha, vamos cooperar. Vamos cooperar, eu te dou tudo e você me obedece. O que você acha de justo? O que você pensa, Adão? Vamos cooperar aqui. Eu te dou tudo, eu te dei faculdades intelectuais acima dos demais criaturas da Terra, eu te dei governo. Olha, nós precisamos aprender a governar a nossa própria vida, governar a nossa própria casa, governar a nossa natureza pecaminosa, governar mesmo, determinar. Governar nossos hábitos, governar seu apetite, governar o que você põe para dentro de si. Nós estamos, inclusive, num ministério que de quinta a domingo temos pessoas trazendo mensagens e desde hoje começamos às 4 da manhã com a doutora Ângela Xavier. Uma bênção, uma bênção. E como a gente tem sido negligente com o nosso próprio apetite, com aquilo que a gente sabe que deve fazer e não faz. Você que é adventista do 7º dia, se você cogita ou já fez uso do remédio da moda aí, da picada, mas ao mesmo tempo você não segue os princípios de saúde, você rejeita a reforma de saúde e toma a picada, tô dizendo, você que é adventista, você está sendo hipócrita. Você está sendo no mínimo hipócrita, entendeu? Porque você tem toda a mensagem da reforma de saúde, você tem todos os elementos de uma prevenção eficaz, os 8 remédios da natureza, tudo aquilo que você já sabe do que se trata, mas decide negligenciar e acatar de modo repentino, espontâneo, deliberado, uma ação governamental, se esquecendo dos profetas e do espírito de profecia. Então, olha, a obra de ganhar a salvação é coparticipação e cooperação. Deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. E Deus quer, Deus pode nos dar plena perfeição de caráter. E o que é perfeição de caráter? Pensamentos, atos, hábitos, caráter. Para o bem ou para o mal. Olha, tem alguns outros textos aqui, eu vou ler apenas algumas frases. Deus quer que governemos nosso ser, eu falei sobre isso. Governar. A gente tem que ser um patriarca da nossa própria existência. Uma matriarca, um patriarca, entendeu? Um rei de si mesmo. E pegar a nossa coroa e colocar aos pés de Cristo. Nós temos, então, a maravilhosa possibilidade, eu estou lendo textos inspirados, maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei. E olha, eu vou te dizer uma coisa, pode parecer dura, mas é a realidade. Um pastor adventista ou um pregador do evangelho, se ele não tiver uma resposta clara e objetiva para 2 perguntas que eu vou fazer agora, ele não é confiável. Primeira pergunta, o que é pecado? Segunda pergunta, como vencê-lo? Eu vou te responder de forma objetiva, o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Como vencer? Coparticipação na natureza divina. Se uma pessoa não tiver uma resposta clara e objetiva como essa que eu estou te dizendo agora, ele não é confiável do ponto de vista de ensinamento do evangelho. Entende? Porque o pecado é a transgressão da lei. E aí tem gente que tenta, usar a Bíblia contra ela mesma, né? Diz, não, mas Romanos 14 fala o que não tem fé, comete pecado. Tiago diz, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, isso comete pecado. Todas as outras alusões ao pecado estão embutidas, estão inseridas na transgressão da lei de Deus. Entende?
O profeta não está contra outro profeta. Os apóstolos eventualmente comentam a Bíblia. As cartas são comentários da Bíblia, mas a lei de Moisés é o parâmetro. Muito bem, então eu fecho com essa última palavra aqui, que está Parábola de Jesus, página 333. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Que maravilha! E isso me vem à mente a imagem de Josué, quando ele, no meio de uma guerra, levantou o olho e falou: sol para, lua para, não sei o que aconteceu. Não sei se foi o sol que parou, se foi a terra que parou, não sei o que aconteceu ali. Do ponto de vista fenomenológico, o que parecia que o sol tinha parado, não sei o que aconteceu, só sei que algo aconteceu e o tempo ali foi, o dia foi congelado, porque colaborando à vontade do homem, com a vontade de Deus, ela se torna onipotente, porque essa é a simbiose entre natureza divina, natureza humana, e nessa força nós podemos vencer. E fechando as últimas palavras, se você quer saber mais sobre como fazer isso, eu peço aí para o último comentário, para o irmão Valdomiro colocar na imagem da abelhinha. Eu vou pular algumas imagens aí, coloque direto da abelhinha e a gente vai abrir para perguntas. Olha aí que texto maravilhoso, colaborando à vontade. Depois você pode pesquisar mais lá. Nossa, tem muitos textos, é muita maravilha. Uma dificuldade de selecionar texto de Ellen White é isso, é tanta maravilha, tanta bênção. A figura aí da colmeia. Ellen White tem uma visão onde ela vê duas colmeias em cidades diferentes. Uma colmeia estava trabalhando enquanto a outra colmeia estava ociosa. E ela menciona de que nós precisamos aprender com os insetos. Salomão já havia falado isso, né? Os preguiçosos precisam aprender com as formigas. Então, ainda se atendo ao como, preguiçosos jamais poderão ser co-participantes da natureza divina. Os textos falam sobre isso. Co-participação na natureza divina não combina com inatividade, falta de esforço. Quando você anoitece na tua casa, você tranca o portão e ora a Deus, não é? Trancar o portão é a sua parte, orar a Deus é a providência divina. E nós precisamos aprender com os insetos a sermos ativos, laboriosos, trabalhadores, esforçados, diligentes, determinados, fazer o que deve ser feito, produzir o mel, fazer a coisa funcionar, trabalhar em cooperação uns com os outros, dependendo de Deus. Isso é coparticipação na natureza divina. Essa é a sua única chance e essa é a minha única chance. Que Deus nos capacite e que essa cooperação entre Deus e o homem seja tudo para nós, porque a humanidade de Cristo é tudo para nós, porque Jesus é o homem-Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, pastor. Louvado seja Deus. Tem uma pergunta aqui que eu vou exibir na tela para o senhor. Muito bem. É aqui, ó, do Júnior da Fra Gomes. Aparecendo aí, né? O que é pecado voluntário? Isso. Bom, pecado voluntário, o próprio nome já diz, né? É o que aconteceu com Adão e Eva. E é o que acontece com a gente hoje também. É você... Aliás, eu vou até ser mais específico com Adão, porque Paulo comenta que Eva foi enganada, mas Adão não foi iludido, né? Então, nesse aspecto do pecado voluntário, se aplica mais até a Adão. Adão não tinha serpente falando, Adão não tinha natureza pecaminosa, Adão não tinha nenhum pendor para o mal, Adão não tinha nenhuma espécie de conflito carnal no seu coração, ele estava completamente intacto. E ele deliberadamente pegou do fruto e comeu. Entende? Então, o pecado voluntário, ele ocorre assim. Às vezes você está de boa, você não está sentindo nenhuma compulsão como um usuário de droga sente, você não está com uma tentação acima das suas forças, até porque não existe tentação sobre-humana. E você raciocina
avalia as consequências, os ganhos e as perdas, e delibera e comete o pecado. E esse pecado voluntário é o pecado da rebelião, é a transgressão da lei de Deus. Entende? A lei de Deus já previa a diferença entre pecados voluntários e pecados involuntários, como no caso das cidades de refúgio, que eram locais designados para pessoas que cometessem crime culposo, como a área jurídica chama hoje, né? Um crime sem intenção de matar. Se você matasse alguém por acidente, não houvesse vingança, não tinha nada premeditado, a lei considerava você um criminoso culposo. Você ia para uma cidade de refúgio aguardar julgamento justo para que não fossem vingados sangue sobre ti. Ou seja, a lei prevê uma diferenciação entre um pecado involuntário e um pecado voluntário. Você matar alguém deliberadamente, pena de morte. Você matar alguém involuntariamente por um acidente, está cortando uma árvore, a árvore cai em cima do seu amigo. Matou seu amigo. Fuja, vai para a cidade de refúgio. Lá você terá um julgamento justo. Então, a lei já prevê essa diferenciação. E a grande luta nossa e essa é a grande questão, nós não pecarmos voluntariamente. E temos tudo para isso. Por que temos tudo para isso? Não existe tentação sobre-humana. Não existe tentação sobre-humana. Deus não permite isso. A graça do Senhor Jesus, ela anda em exponencial acréscimo ao pecado que habita no mundo e também no nosso coração. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. E, sobretudo, nós temos exercício da vontade e coparticipação na natureza divina. Ou seja, não temos por que cometermos um pecado voluntário. Isso é rebelião. Isso é uma satanização do indivíduo. Nós nos tornamos um satanás quando a gente decide pecar voluntariamente. Eu tenho um vídeo onde eu preguei num distrito anterior dizendo assim: errar é humano, pecar é diabólico. Então, eventualmente, você pode errar como eu. Nossa, a gente pode errar. Mas pecar voluntariamente é obra de Satanás. Isso é o que Satanás fez no céu, isso é o que Adão fez no paraíso, e é isso que a gente não deve fazer aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós pedimos desculpas a todos aí, porque como a internet estava lenta aqui, os slides demoraram para passar, alguns não passaram, mas... eu posso compartilhar a apresentação também, se o irmão quiser compartilhar a apresentação com alguém que tiver interesse, fique à vontade. Ah, sim, claro. Faremos isso, então. Tá? Mas foi um prazer, então. Ah, tem mais uma pergunta aqui, né? Sim. Vamos ver. Aparecendo aqui do Júlio Rosa. Pode ler, por favor. O que significa nascer do Espírito? Se o pecado é a transgressão da lei que deriva da nossa escolha, como entender quando a Bíblia diz que todos pecaram? Muito bem. Primeira pergunta, o que significa nascer do Espírito? João capítulo 3 é o capítulo dos evangelhos que trata isso com mais propriedade, e o diálogo entre Jesus e Nicodemos é extraordinário. E Jesus usa o recurso da serpente de bronze para explicar como que ocorre esse nascer do Espírito. Ele usa a figura histórica, né, a historicidade bíblica, no qual os israelitas haviam murmurado contra Moisés, contra Deus, e serpentes abrasadoras entram no arraial, começam a picar aqueles homens, vários deles começam a morrer, milhares morreram, até que eles começam a clamar: Moisés, Moisés, Moisés. E Deus diz assim: faça uma serpente de bronze, levante ela numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze será curado. Ou seja, ouça o que eu vou te dizer agora. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é um macaco falante, nós não somos símios desenvolvidos, nós não somos mamíferos super desenvolvidos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
E temos uma capacidade diferente das outras criaturas. Se você cria cavalo com vaca, com cachorro, com gato, numa fazenda, cada um vai viver de acordo com a sua espécie. Mas a literatura tem vários exemplos de crianças que foram criadas em meio de lobos ou macacos e adquiriram as características daqueles animais. Porque pela contemplação nós somos transformados. E é isso que Jesus ensinou em João capítulo 3. A serpente de bronze, aqueles que olhassem para a serpente de bronze eram curados. Por semelhante modo, olhando para Cristo, nós somos transformados. Por isso que a humanidade de Cristo é tudo para nós. Precisamos meditar na pessoa de Cristo. Precisamos copiar a Jesus Cristo. Contemplar a maneira como Jesus agia, pensava, fazia, falava. E nessa contemplação vamos sendo pouco a pouco transformados e gerados pelo Espírito. Jesus é o homem que foi gerado pelo Espírito. E o segundo nascimento é uma réplica, é uma cópia do nascimento de Cristo. É Deus fazendo no homem aquilo que foi feito no seu próprio Filho. Coparticipação na natureza divina mediante geração pelo Espírito. Então, nascer do Espírito é literalmente nascer de novo. Você vai ter o mesmo CPF, o mesmo RG, talvez o mesmo endereço, não sei, mas há uma transformação completa. Porque o pendor da carne se transforma, na verdade, em um pendor do Espírito. Você passa a ter uma nova perspectiva. Isso é maravilhoso. E a segunda pergunta: se o pecado é transgressão da lei que deriva da nossa escolha, como entender quando a Bíblia diz que todos pecaram? Porque todos escolheram pecar, sendo simples e direto. Todos escolheram pecar. É claro que o primeiro nascimento é inevitável, porque o primeiro nascimento nós já nascemos com o pendor da carne, que nasce da carne é carne. Enfim, não preciso nem me delongar nisso. Quando a gente, antes de Cristo, a nossa vida, do mesmo jeito que a história do Ocidente foi dividida entre antes e depois de Cristo, a nossa história também. A minha história antes de Cristo era uma coisa, depois de Cristo é outra. Então, depois de Cristo, sua consciência é ativada. Depois de Cristo, você tem governo da tua vida. Depois de Cristo, você tem discernimento no Espírito. E aí sim, você é capaz de discernir entre o certo e o errado e, pelo poder de Deus, escolher o bem. Lembrando que a nossa única chance para tudo isso é coparticipação na natureza divina em nome de Jesus. Mais alguma pergunta? Eu fico eu fico entusiasmado com esse tema porque é tremendo mesmo, viu? É maravilhoso. É algo que a gente prega e nunca parece que é sempre a primeira vez. É uma promessa muito maravilhosa. Pastor, e o Júlio também falou que estava com o microfone desligado, mas o Júlio Rosa, ele fala assim: entendo que devemos ter a vitória sobre o pecado, mas como entender quando João diz que não podemos dizer que estamos sem pecado? Muito bem, porque o Evangelho não nos convida a nenhum tipo de presunção ou arrogância, né? A vitória contra o pecado é uma vitória silenciosa travada no coração, não é para a gente sair trocando trombeta. Então, que ninguém diga que está sem pecado. Isso daí é presunção. A nossa obra não é sair falando, eu tô há 23 horas sem pecar. Isso não é obra para quem tem discernimento. A obra para quem tem discernimento é ficar em silêncio. É estar o tempo todo ali na contrição do Senhor. Não é para sair falando, entendeu? A primeira carta de João é um tratado sobre a vitória sobre o pecado. A primeira carta, os 5 capítulos da primeira carta de João é um tratado da vitória sobre o pecado. Veja, Satanás queria conduzir Jesus para a presunção de se atirar do pináculo do templo. Queria uma presunção. E Jesus falou: não vou tentar o Senhor meu Deus. Por semelhante modo,
a pessoa alegar impecabilidade é um ato presunçoso e arrogante. Nenhum dos apóstolos defendeu sobre si mesmo a impecabilidade. O capítulo 55 do Atos dos Apóstolos fala exatamente isso. Então, João está dando esse alerta. Olha, nós temos plena eficácia, nós temos o poder de Deus sobre nós, mas que ninguém saia tocando trombeta falando que está sem pecado. Isso daí é presunção, é arrogância, desnecessário. Permaneça em silêncio, lute com Deus, faça o seu melhor, entregue sua vontade a Deus, sem ter que tocar alarde. E se alguém chegar para você e falar assim, me prove que você não comete pecado, essa pessoa está sendo voz de Satanás na tua vida. Ela está agindo da mesma forma que agiram com Jesus. Salvou a outros, salva-te a ti mesmo. Isso são ecos da serpente tentando desestabilizar a tua espiritualidade. Você não tem que provar nada para ninguém. Você está diante do Cordeiro, diante de Deus, através do Espírito Santo, faça essa obra em silêncio. Eu só prego porque eu sou um pregador, mas a minha vida cotidiana é em silêncio com Deus. Eu não saio tocando trombeta, não. Temos mais uma pergunta aqui, pastor, da Emanuel Zetti. Qual a diferença entre perfeição cristã e perfeccionismo? Olha, perfeccionismo se tornou um jargão ideológico. Perdeu totalmente o sentido. Perdeu o sentido. É até difícil eu responder essa pergunta, porque perfeccionismo se transformou num conceito pejorativo, preconceituoso, e não tem nada a ver com o termo originalmente destacado no espírito de profecia. Na verdade, me parece até que há uma inversão. O que se chama de teologia normal hoje é justamente o perfeccionismo. Teve uma inversão. Então, perfeccionismo é um espantalho. É como você xingar alguém de machista, de fascista, de genocida, de homofóbico, e quando muitas vezes não reproduz a realidade. São rótulos que foram criados dentro da igreja que muitas vezes é um espantalho. Eu não conheço nenhum perfeccionista. Eu não conheço nenhum perfeccionista. Eu já conversei com pessoas de várias linhas diferentes. Eu não conheço nenhum perfeccionista. Quando eu vou conversar com pessoas que são atacadas como perfeccionista, eu converso com elas e tal, entendo? Não tem perfeccionismo ali. O que tem é exaltar a justiça de Cristo. O que tem é exaltar o poder de Deus na fraqueza humana, entende? Então, perfeição cristã é o caminho. Em Cristo, mediante coparticipação na natureza divina, gerados pela nova semente, tudo isso que a gente falou. Perfeccionismo é um espantalho. Eu desconsidero. Se alguém me chama de perfeccionista hoje, eu fico até com preguiça de falar. Não tem. Virou um jargão, virou uma coisa desnecessária. Pastor Benjamin, meu amigo, comentou, realmente, né, citando aquela questão de não tocar trombeta, quem declara a justiça de um homem é Deus, né, de um ser humano é Deus. Quem disse que Jó era justo? Deus. Quem falou que não era justo? Deus. Quem falou que Enoque andava com ele? Enfim, quem tem que tocar trombeta é Deus. A gente tem que viver igual publicano, batendo no peito, miserável homem que sou, me livra que eu sou pecador. Essa é a atitude de alguém que está com discernimento de Romanos 7. Agora, aquele que está com a esquizofrenia de Apocalipse 3, ele não consegue se enxergar, né? Mais uma pergunta aí? Mais uma pergunta. Paulo PH. Como explicar os pecados de ignorância? No Antigo Testamento, o Antigo Testamento explica que até havia sacrifício pelos pecados de ignorância. Sim. Todo pecado tem que ser expiado, né? Todo pecado tem que ser expiado. Davi ele exalta essa questão, né, no Salmo 139.
Senhor, tu me sondas e me conheces, a palavra nem me chegou à boca, tu já conhece todas, para onde me desateira teu espírito, tal, e ele termina dizendo, vê se há em mim algum pecado. Então, todo pecado exige expiação. A questão é, pecados de ignorância são diferentes de pecados voluntários, conscientes, deliberados. O pecado de ignorância, Deus decidiu não levar em consideração. Entende? Deus decidiu não levar em consideração os pecados de ignorância, pela bondade dele. Não é por mérito humano, mas é pela bondade divina. E o Senhor nos coloca uma nova chance, um segundo nascimento, que é uma nova chance, para nós andarmos em novidade de vida, com uma consciência ativada. É importante entender, o Evangelho ativa a consciência do homem. Lembra aquele paralítico, 38 anos, tentava entrar no tanque de Siloé, ninguém colocava ele, tal. Jesus chega, quer ser curado. Aquele homem se apropria da palavra de Cristo, se coloca de pé, consciência ativada pela palavra de Cristo. E aí os pecados de ignorância caem por terra, a consciência ativada, você se torna governador de si mesmo e consegue discernir entre o bem e o mal e é capaz de voluntariamente dizer não ao pecado ou, em rebelião, dizer sim à transgressão de Deus. Entende? Irmão Sérgio fez aí a participação, né? Não é nem a pergunta, é uma colocação. Se viver com Cristo e em Cristo é perfeccionismo, eu quero ser um perfeccionista. É isso aí, eu fujo de rótulos, viu? Eu talvez pela minha história de vida, né? Eu falei que a teologia de uma pessoa está fortemente ligada à sua experiência de vida. Eu sou afrodescendente e por conta da condição social dos meus pais, eu fui criado numa condição um pouquinho melhor e já passei situações de preconceito e tal. Então, eu tenho muita dificuldade em lidar com situações de preconceito, de rótulos, porque eu sei que tudo isso diminui a questão, entendeu? Você olhar uma pessoa pela cor da pele dela, olhar uma pessoa pela condição social dela, olhar uma pessoa por qualquer espécie de estereótipo, estigma, diminui muito a questão. Então, chegar em alguém e ouvir meia dúzia de palavras e já falar, você é perfeccionismo do ponto de vista pejorativo, eu acho isso muito, assim, no mínimo deselegante. Então, eu aprendo a respeitar a fé do meu irmão e entender isso de uma forma bem tranquila. Pastor Alejandro, cristãos também eram... É verdade, cristãos eram um termo pejorativo no início, é verdade. Paulo mesmo era chamado de seguidor da seita dos nazarenos. Hoje, nós, adventistas, somos taxados por muitas igrejas lá fora de sermos uma seita, né? Então, verdadeiramente, seita era um termo pejorativo associado aos cristãos do primeiro século, cristãos também. Então, bem falado aí pelo pastor Alejandro, que muitos rótulos foram sendo dados ao longo da história. Sabatistas é um rótulo também, às vezes, usado de modo pejorativo. Então, eu, particularmente, não me impacto com rótulos. Eu não sou uma pessoa, não sou um homem que pisa em ovos. Do tipo assim, eu aprendi a lidar com muitas coisas na vida e eu não sou feito de açúcar, não. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de casca grossa mesmo. Jesus, ele não era... Ele, na sua humanidade, Jesus buscou força em Deus para não sucumbir diante das coisas todas que fizeram contra ele. O mesmo Paulo. Então, a gente tem que ter um pouco de casca grossa. Se te rotular, isso não deve te importar, entendeu? Você sabe da tua fé. Jesus lá, hoje cedo eu falei sobre isso, Jesus andando, carregando a cruz, mulheres começaram a chorar por ele, bater no peito. Jesus falou, não chora por mim, não. Não tenha pena de mim, não. Tenha pena de vocês. Vocês e dos seus filhos que vão morrer em Jerusalém no ano 70. Então, a gente não deve se auto-vitimizar, entendeu? A gente não deve ter autopiedade. Isso daí é contra a coparticipação na natureza divina. Auto-vitimismo. Fizeram isso comigo. Eu fui injustiçado. O que te importa? Você foi injustiçado. Se exploda, porque Jesus foi injustiçado também, os apóstolos também. Então, a gente tem que seguir em frente.
Pastor Benjamin e eu, a gente fala, vamos para cima. Vamos para cima. A gente tem que ir para cima. Canal, lembra-te, esses rótulos só servem para descartar uns e endeusar outros. É verdade. É verdade. E a gente não deve se pautar em figura humana, né? Mais do que nunca, tem que confiar em Deus, nos seus profetas, para nós prosperarmos. Olha aí, lê aí para a gente, por favor, irmã Valdamira. Eu não estou ouvindo o som aqui. Caim foi perfeccionista, Abel foi obediente. Hoje a obediência está sendo vista como perfeccionismo. É verdade. Tem um texto, Ellen White fala exatamente isso, que quando os adventistas seguirem estritamente a vontade de Deus e tudo mais, serão tidos como extremistas. Foi isso que pensaram de Daniel, dos amigos dele, né? Então, realmente, hoje, obediência hoje é considerado um perfeccionismo. E eu fecho com o irmão Sérgio. Se ser obediente é ser perfeccionista, então eu aceito o rótulo. Eu aceito o rótulo aí, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção. Louvado seja Deus. Agradeço a participação de todos aqui no canal Sementes da Verdade. Agradeço mais uma vez ao pastor Joeli por estar conosco esta noite, né? E as portas estão abertas aqui do canal Sementes da Verdade. Né? Amém. Espero tê-lo conosco novamente numa próxima oportunidade. O convite já está feito. Amém. Estamos à disposição. Amém. Então, lembrando só que na próxima semana teremos mais uma live, logo divulgaremos essa live também. E a intenção aqui é toda semana fazer uma live, tá, no canal, para levar a verdade presente, né? Essa verdade maravilhosa, né? Que nós temos estudado, temos entendido, e louvado seja Deus por isso. Amém. Então, podemos terminar com uma palavra de oração, pastor? Com certeza. Com certeza. Então vamos nos ajoelhar diante do Rei do Universo e buscar em oração. Amado Pai que está nos céus, louvado Senhor seja o teu nome, porque o Senhor é Deus, nós somos pó. O Senhor nos deu a vida e nos dá uma nova chance em Cristo, para que sejamos mais do que vencedores. Eu não sei quais ouvidos ouvirão esta palavra, se são ouvidos despertados pelo Evangelho, ou são ouvidos ainda repletos por preconceito, rótulos e convicções contrárias a esta verdade. Mas que o Senhor haja, porque o Senhor é tudo em todos, e que a tua palavra prevaleça, e a verdade como é em Cristo seja exaltada diante dos homens. Dá-nos esta alegria, perdoe as nossas faltas, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Foi um prazer novamente tê-los todos conosco nesta noite. Que Deus abençoe imensamente. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima live, se Deus quiser. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Esse canal é para a honra e glória do nosso Deus. Né? Para a honra e glória do nosso Deus. Deus seja louvado por isso. Aí lembrando, né, aquilo que a gente não falou, se inscreva, compartilhe, curta, para que tenha mais relevância aí para outras pessoas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Um grande abraço a todos.